Amados, hoje nós vamos falar da cultura do arrependimento. Diga assim comigo, cultura do arrependimento. Glória a Deus. Eu acredito que essa é a cultura mais difícil de ser praticada. Porque é algo que não dá para disfarçar. Não dá para a gente fazer meia boca. E não dá para a gente mascarar um arrependimento. Ou nós nos arrependemos de verdade, ou nós não nos arrependemos de verdade. E o coração do homem, ele é endurecido. Ou você já teve a oportunidade de presenciar uma briga? E você já viu alguém brigando, dizendo assim: não, fulano, é porque você tem razão. Aí outra pessoa fala: não, que isso? Você está enganado. Quem tem razão é você. Sou eu que estou errado. E a pessoa fala: jamais. Quem está errado aqui sou eu. Você já viu alguém brigar assim? Eu nunca vi ninguém brigar assim. Porque o nosso coração, ele é endurecido para os nossos próprios erros. Abra comigo o livro de Hebreus, capítulo 3. E o Senhor deseja fazer isso nas nossas vidas hoje. Ele deseja amolecer os nossos corações. Amém? Assim como um vaso na mão do oleiro, Ele faz exatamente isso com o nosso coração. Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 12, diz assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração perverso e incrédulo, que vos afaste do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Temo-nos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Amém? Então o Senhor está nos dando um tempo que se chama hoje. Aleluia! Para trazer aos nossos corações arrependimento. Porque não sabemos o que vai acontecer conosco daqui 5 minutos. Não sabemos o que vai acontecer conosco ao sairmos daquela porta. Então a palavra de Deus está dizendo: o tempo oportuno é hoje, é agora, é neste exato momento. Aleluia! Glória a Deus! E eu quero compartilhar com você rapidamente algo muito especial da palavra de Deus, porque quando nós nos deparamos com esse tema, vamos dizer assim, da cultura do arrependimento, nós não tínhamos noção da dimensão de como o mundo espiritual está se movendo. E nós achamos maravilhoso porque foi o Senhor quem foi conduzindo para todas essas coisas. Amém? Se você não sabe, a Bíblia foi escrita dentro de uma cultura. E qual é essa cultura? De um povo. Qual é esse povo? O povo judeu. Amém? É por isso que tem coisas que você lê na Bíblia que para nós muitas vezes se torna difícil a compreensão. Porque a nossa cultura é uma. E a Bíblia, ela foi escrita dentro de uma cultura de um povo diferente de nós. Por exemplo, hoje é o primeiro dia do ano novo judaico. Hoje
eles estão comemorando o primeiro dia do novo ano deles. Porque o calendário judaico é diferente do nosso. O nosso calendário é chamado de gregoriano. Por quê? Porque ele é regido pelo sol. Mas os judeus, o calendário deles é bíblico, e o calendário bíblico ele é regido pelas fases da lua, pelas semanas. Então a contagem vai ser diferente. Eles entraram no ano 5.784, para você ter uma ideia. E aí tem algo muito especial que acontece nesse período na cultura judaica, e eu gostaria de compartilhar rapidamente com você. Porque nós, quando a gente se deparou com isso, a gente compreendeu a dimensão do que Deus está fazendo na nossa vida hoje. Amém? Glória a Deus. Abra comigo a palavra de Deus lá em Números, no capítulo 29. Números, capítulo 29. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga aleluia. Quem não achou, fala ajuda eu, irmão. Me ajuda aí, irmão. Glória a Deus. Amados, o livro de Números, no capítulo 29, ele vai falar de uma festa, de duas festas, aliás, de 3 festas, mas eu quero falar de 2. Porque o povo judaico, ele se orienta pelo ciclo das 7 festas que o Senhor determinou para que eles comemorassem durante todo o ano. Então, são 7 ciclos que vão se completando para que eles fechem o ano inteiro deles. Amém? Glória a Deus. E aí no capítulo 29 diz assim: no 7º mês, no primeiro dia do mês, tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Será para vós dia do toque de trombetas. Amém? Agora eu quero que você leia comigo o versículo 7. No dia 10 deste 7º mês, tereis santa convocação, e vos humilhareis, e nenhum trabalho fareis. Aí o versículo 11 diz: e um bode como oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado do dia da expiação do holocausto contínuo, da sua oferta de cereais com as suas ofertas derramadas. Pastora, o que você está dizendo? Eu não estou entendendo nada. Calma que você vai entender agora. Abre comigo a palavra de Deus lá em Levítico, capítulo 16. O livro de Levítico é um livro que você tem que ter perseverança para você ler ele. Se você não tiver perseverança para ler o livro de Levítico, você para nos primeiros capítulos falando assim: eu não estou entendendo nada, vamos deixar esse negócio lá para os teólogos, para os pastores, eles que se entendam com esse livro de Levítico, que eu não tenho nada a ver com ele. Porém, os tesouros mais preciosos, eles precisam ser escavados. Ou tem alguém aqui que já tropeçou num diamante aí no meio da rua? Se tiver, me avisa, por favor. Mas os tesouros preciosos, eles são escavados. Amém? E o livro de Levítico é como esse tesouro que precisa ser escavado. Aleluia! Então, amados,
No capítulo 16, nós não vamos ler por causa do tempo, mas eu quero que você saiba aonde isso está escrito na palavra de Deus. O que eu vou te falar agora. Então você vai marcar aí na sua Bíblia esse capítulo. E depois desta explicação, você vai ler esse capítulo para você compreender. Amém? Mas o que está acontecendo no dia de hoje, lá em Israel? A partir de hoje, ontem eles fizeram a virada do ano deles. Amém? E a partir de hoje, eles começaram a festa das trombetas. O que significa a festa das trombetas? Todos os dias, a partir de hoje, serão tocadas trombetas. Para quê? Essas trombetas é para que seja anunciado para todo o povo que o dia mais importante do ano, o dia mais sagrado do ano está chegando, que é o dia do Yom Kippur, o dia do perdão. O dia em que eles iriam oferecer a Deus sacrifícios por todos os seus pecados. E eles deveriam se lamentar e chorar e vestir pano de saco e jejuar para clamar ao Senhor pelo perdão dos seus pecados. Então, o que está acontecendo no mundo espiritual a partir de hoje é que trombetas estão sendo soadas para convocar o povo de Deus a um arrependimento genuíno. Porque Jesus está voltando. Aleluia. Então, o que acontecia nesse dia? Começava o ano novo. Passavam-se 10 dias, ou seja, o dia de Yom Kippur para eles esse ano vai ser do dia 24 para o dia 25 de setembro, certo? Porque ele acontece no 10º dia do 7º mês. Pastora, mas não é no primeiro? Não, lembra que o calendário deles é diferente do nosso, tá? Glória a Deus. Então, o que tinha que acontecer durante esses 10 dias? Todos os dias, eles deveriam examinar o coração deles. E eles deveriam pensar nas suas ações durante todo o ano. E se eles encontrassem falta de alguma coisa, eles deveriam se consertar com as pessoas. Eles deveriam pedir perdão uns para os outros. Sabe por quê? Porque eles acreditam que durante esse período de 10 dias, Deus estaria declarando sentenças acerca do povo dele para o novo ciclo que estava começando. Eles acreditam até que nesse período Deus sela o livro da vida. Então é um período muito precioso para eles. Onde eles se lamentam e choram pelos seus pecados todos os dias. E aí no dia do Yom Kippur, sabe o que eles tinham que fazer? Todo o povo deveria jejuar 24 horas, sem comer e sem beber nada. E aí o sumo sacerdote, ele sacrificava ao Senhor holocaustos, e era o único dia que ele entrava onde? No Santo dos Santos, diante da Arca da Aliança, com o sangue daquele sacrifício, para aspergir aonde? No propiciatório. O que é o propiciatório? É a tampa
da Arca da Aliança. E ali ele deveria clamar perdão por todo o povo. E enquanto o sumo sacerdote estava lá dentro do Santo dos Santos, clamando a Deus por misericórdia, o povo estava lá fora, afligindo a sua alma diante de Deus. Não é aquele negócio assim, Deus, perdoa-me por todos os meus pecados. Senhor, o Senhor sabe da minha multidão de pecados, então perdoa eles. Tipo assim, né? Pega os pecados, coloca num pacotão geral e entrega para Deus e fala, tá aí, Deus. Não, é afligir a alma. É falar assim, Deus, eu sou mal mesmo. Senhor, me perdoa porque eu pensei mal de fulano. Deus, me perdoa, porque se eu tivesse uma arma, eu tinha atirado na cara daquele cidadão lá no trânsito. É sério, gente. Porque às vezes a gente pensa que pecado é só pecadão. É adultério, é prostituição. Não. As consequências dos pecados é que são diferentes. Mas mentir também é pecado. Entende? Então o povo deveria afligir a sua alma diante de Deus e dizer, Deus, eu sou mau. Não tem nada de bom em mim. Porque às vezes a gente pensa isso. Porque a gente não mata, não rouba, não adultera, está na igreja todo domingo, a gente pensa que a gente é bom. Mas nós não somos bons, nós fazemos coisas boas e nada mais além disso. Então isso é arrependimento. E é isso que o povo de Deus fazia uma vez por ano. E quando o sumo sacerdote saía de dentro ali, quando ele vinha para o lado de fora, todo o povo celebrava então uma festa, porque eles tinham sido aceitos pelo Senhor. O Senhor tinha pegado todos aqueles pecados e lançado no mar do esquecimento. Sabe como que eles faziam isso? Preste atenção como que eu vou te falar. Devia ser ofertado 2 bodes. Eles lançavam sorte sobre os bodes. Um bode era sacrificado pelo perdão. E o outro bode, sabe o que o sacerdote tinha que fazer com ele, o sumo sacerdote? Colocava as mãos na cabeça do bode e confessava todos os pecados da nação. Idolatria, feitiçaria, tudo. E aí tinha alguém encarregado de pegar esse bode e levar para o deserto, para que ele morresse sozinho no deserto. Isso simbolizava o que Deus faz com os nossos pecados. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente. Ele lança no mar do esquecimento. E deles, o Senhor não se lembra mais. Aí, eu quero que você abra comigo no livro de 1 João, capítulo 2. Aleluia. Tudo isso, amados, era antes de Jesus morrer por nós numa cruz. Agora, olha o que está escrito aqui, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados.
E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Aleluia. É por isso, amados, que o verdadeiro evangelho consiste em se pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Cadê os pregadores que pregam sobre arrependimento de pecados? Cadê os pregadores? O Senhor está clamando para que eles se levantem. Aqueles que serão o João Batista desta geração, que irão declarar que o povo precisa se purificar, que o povo precisa se santificar. Necessário, e tínhamos condições de nós mesmos nos justificarmos diante de Deus, mas Jesus fez isso por nós. Deus olhava para nós e nos via como inimigos dele, porque estávamos perdidos nos nossos próprios delitos e pecados. Era para a ira de Deus vir consumir a todos. Mas Deus teve misericórdia de mim. Deus teve misericórdia de você. E Ele enviou o seu único filho, para que aquilo que era feito com aqueles animais, fosse feito com Jesus o justo. E de uma vez por todas, fosse feito expiação pelos nossos pecados. Ele se tornou propício. É por isso que diz aqui: Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O momento é hoje. O momento é agora. Nós precisamos nos deparar com esta realidade de que sem Jesus, sem confessar pecados, sem gemer e afligir a nossa alma diante de Deus, nós não temos condições de alcançarmos a nossa salvação por nós mesmos. Nós precisamos dele. Nós necessitamos dele. E quando você pede perdão e se arrepende, eu quero terminar a minha palavra aqui. Verdadeiramente você precisa crer que Jesus te perdoou. Você precisa crer de uma vez por todas que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você precisa crer de uma vez por todas que a culpa do pecado que estava sobre você não existe mais, porque Ele levou sobre si. E o teu acusador não tem mais do que te acusar, porque você tem um advogado. Amados, ser salvo é tão simples, tão simples, tão simples, que as pessoas complicam demais. O que eu preciso para ser salvo, pastora? Eu preciso ter consciência de que eu sou um pecador, me arrepender dos meus pecados, confessar a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador e crer que através do seu sacrifício eu fui justificado pelo seu sangue. Não tem nada a ver comigo. Não há nada do que eu possa fazer que vai me garantir a salvação. É tudo pela fé. É tudo por crer que o que Ele fez alcançou a minha vida hoje. Amém?
E até o dia de hoje, os judeus têm essa prática. Mesmo eles não tendo mais o templo para fazer os sacrifícios, até porque Jesus, ele se fez o sacrifício vivo, amém? Então não há mais necessidade do templo. Por isso ele foi destruído. O Senhor permitiu que ele fosse destruído. Mas até hoje, se você pesquisar na internet, você encontra. Do dia 24 para o dia 25 de setembro, Israel para. A nação inteira para. Eles param de funcionar. As televisões não transmitem nada. O rádio silencia. Existem ruas que são fechadas. O comércio inteiro é fechado. E sabe o que eles fazem? Eles fazem jejum, orações, afligem a alma deles diante de Deus. Tem 5 coisas que eles não fazem durante 24 horas. Eles não comem e não bebem nada. Eles não tomam banho. E eles não usam sapato de couro. E eles não têm relações matrimoniais durante 24 horas. Pastora, o que tem a ver o sapato de couro? É porque na antiguidade era um artigo finíssimo, sapato de couro. Então eles estavam se desprendendo de tudo aquilo que pudesse trazer algum tipo de vanglória. E até as crianças clamam a Deus nesse dia de Yom Kippur, até os dias de hoje. Então nós devemos hoje aproveitar esse dia para afligir a nossa alma diante de Deus. Porque Ele é misericordioso. Ele não rejeita um coração quebrantado. E nós estamos aqui hoje para isso. Amém? Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Nós vamos orar mais uma vez. O Espírito de Deus está aqui. A palavra dele diz, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e se esse povo se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra, a terra do seu coração, a terra da sua alma. Nós acabamos de cantar que o perdão dele é suficiente, é completo. Então você precisa crer de uma vez por todas do perdão que ele te oferece. Não viva mais a sua vida desperdiçando esse perdão que o Senhor tem para te dar. Ele te perdoa, mas é necessário que você se arrependa. E se arrepender não é sentir remorso. Se arrepender é sentir uma tristeza profunda por aquilo que fez. E pensar que se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo, você jamais teria feito isso novamente. Isso é arrependimento verdadeiro e genuíno. Existe uma frase diabólica no mundo, na cultura do mundo, que diz assim: eu só me arrependo daquilo que eu não fiz. Misericórdia, Deus. Eu já vi crente dizendo isso.
Não, amados. A igreja verdadeira de Jesus se humilha todos os dias diante dele, reconhecendo que se não fosse pela sua graça e misericórdia, já teria sido consumido. A igreja verdadeira de Jesus se arrepende todos os dias por aquilo que fez e pelo bem que ela deixou de fazer. Essa é a igreja verdadeira de Jesus. Que nós tenhamos um coração amolecido diante dele, para reconhecermos isso nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração, diga para ele, fala: Espírito Santo, amolece o meu coração. Eu não quero ter mais um coração endurecido, mas eu quero, Senhor, que o Senhor quebrante o meu coração diante da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia.